esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro que gritou em alta voz: "O que quer de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei que tu és o Santo de Deus." Jesus ameaçou dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão. Saiu dele e não lhe fez nenhum mal. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Meus irmãos, minhas irmãs, até a semana passada nós estávamos meditando o Evangelho de São Mateus. O Evangelho de São Mateus é dito pelos estudiosos leituras como o Evangelho da Justiça. Agora, desde ontem, nós começamos nas nossas missas, nas celebrações do meio de semana, a meditar o Evangelho de São Lucas. São Lucas, ele trata as questões teológicas, por exemplo, sobre o Espírito Santo, sobre o amor, sobre a caridade. É o Evangelho que narra em alguns aspectos, um pouco com alguns outros detalhes. E Lucas, por exemplo, ele organiza o seu Evangelho a partir aí de uma caminhada que Jesus faz da Galileia, ali em Nazaré, até chegar a Jerusalém, onde ele vai se entregar por amor de nós. Então, o Evangelho de São Lucas, ele traz toda uma narrativa que é um caminho que nós devemos seguir. E o caminho que nós devemos seguir é o caminho do amor. São Lucas trata muito dessa questão, do amor. O capítulo 1, por exemplo, do Evangelho de Lucas, ele trata sobre o precursor de Jesus Cristo. Ele vai falar sobre João Batista, ele vai falar ali sobre Zacarias, a visão que Zacarias tem do anjo, o anúncio que Isabel, mesmo em idade avançada, está grávida. Então, ele trata em o capítulo 1 do nascimento de João Batista até o seu batismo. O capítulo 2 trata do nascimento de Jesus e a sua infância. E no capítulo 3, ele trata ali da pregação de João Batista, a prisão dele, o batismo de Jesus, e também São Lucas, ao final do capítulo 3, ele narra toda a genealogia de Jesus. Agora, ontem nós começamos então a meditar o capítulo 4. O capítulo 4, ele inicia primeiro como a tentação no deserto, onde Jesus vence, então ali, a tentação dos demônios sobre o ter, sobre o possuir, sobre o prazer. Esses pecados que às vezes tanto assolam a nossa vida. E ontem, especificamente, então Jesus começa então
se revelando, ou melhor dizendo, revelando a sua missão. Ontem Jesus diz a que veio, né? Anunciar o evangelho, curar os doentes, anunciar a boa nova, né? Libertar os cativos, tá? Então, ele inicia então no capítulo 4 a tentação, mas começa então sobre o ministério de Jesus. Nós vimos ontem a inauguração da pregação então de Jesus, onde ele dizia, né, ontem o padre Paulo, que esteve conosco, né, falava aí, então sobre o ensinamento de Jesus, e que a partir do ensinamento dele, na sua própria terra, ele inicia seu ministério e ele não é aceito, né? Então as pessoas expulsam ele da sinagoga e querem jogar ele no precipício, mas Jesus, né, com toda a sua sabedoria, sai pelo meio do povo e continua o seu caminho. Nesse caminho, hoje então, o Evangelho diz que ele desce até Cafarnaum. Cafarnaum, basicamente, ali aonde Pedro, né, a região onde Pedro morava, né, o Simão Pedro. Né? Então, em Cafarnaum, por exemplo, da Galiléia, onde ele estava, ali de Nazaré, onde ele estava, até Cafarnaum, dá mais ou menos aí uns 40 quilômetros de caminhada. São 2 dias mais ou menos de caminhada naquela época. Né? Então, aí essa distância, né, de 40 quilômetros, para ver que Jesus, ele não fica parado, né, ali São Lucas frisa isso, né, que ele traça todo um caminho para chegar até Jerusalém. Então ele começa ali em Nazaré, na Galiléia, e vai até Cafarnaum. No versículo 32 desse trecho, ele diz especificamente algo que as pessoas ficavam em Cafarnaum, né, as pessoas ficavam admiradas, porque Jesus falava com autoridade, não aquela autoridade farisaica, né? Semana passada eu falava, né? Lembrava vocês aquele ditado, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Os judeus transformaram os 10 mandamentos em 600 e tantas leis, né? Então os fariseus são autoritários, diferente de autoridade, pois quem fala com autoridade, né, ou seja, o próprio Jesus, quando fala com a autoridade, as pessoas falam, nossa, esse é um ensinamento novo, né? Os nossos mestres da lei não ensinam dessa forma, a gente não entende o que eles falam, mas esse homem, Jesus de Nazaré, nos faz entender o reino. Por isso as pessoas se aproximavam então de Jesus. Essas palavras então faziam com que os mais simples então se aproximavam dele. E lá no versículo 16 eles falam, né, que palavra é essa? Veja, agora eu vou me remeter ao início do Evangelho de São João, por exemplo. Que palavra é essa? São João nos explica, bem no início, lá no prólogo do Evangelho de São João. A palavra se fez carne, o verbo, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então São João vai dizer quem é essa palavra, que palavra é essa? Essa palavra é o próprio Jesus. Jesus é a palavra. Lá quando você lê, por exemplo, o início do Gênesis, toda a criação, e Deus cria isso, e Deus cria aquilo, e vai. Lá no final da criação, quando Deus vai criar o homem, Deus diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando Deus cria as coisas, ele fala, faça-se, faça-se, faça-se. E agora, para criar o homem,
Façamos, aqui onde vejo que da primeira pessoa, da terceira pessoa, né? Faça-se, passa para a primeira pessoa do plural, façamos, porque Jesus está na criação, na palavra de Deus. Por isso, que palavra é essa? É a própria palavra de Deus, ou seja, é o próprio Cristo que vem até nós. E vem com autoridade, ele vem com poder. Essa autoridade que Jesus tem, que faz então aquele espírito impuro daquele homem sair. E veja um detalhe aqui, olha, para a gente entender algo, né? As pessoas às vezes iam, né? Agora tem que esperar a pandemia passar, né? Mas as pessoas vão naquelas reuniões de multidões, e aí vão lá, né? Começa a gritar e tal. E aqui veja que Jesus é assim, ele tem autoridade e ele fala assim: cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal algum. Por isso, minha gente, devemos tomar cuidado com certas pregações por aí, viu? Né? Ouça bem, a palavra de Jesus é uma palavra de autoridade, onde o espírito impuro sai daquele homem e não lhe faz mal. Por isso nós devemos sempre estar perto de Jesus. E como estar perto de Jesus? Lendo a sua palavra, vindo à Santa Missa, recebendo a Eucaristia, rezando a liturgia. Essa autoridade, então, que devemos a cada dia chamar em nossa vida. Essa autoridade é a autoridade da palavra do próprio Jesus. E a isso, então, São Paulo, nessa primeira leitura, então, ele nos ensina que nós, então, não recebemos o Espírito do mundo, mas nós recebemos o Espírito de Deus, né? O Espírito de Jesus, né? A palavra que Jesus ensina é a palavra, então, que deve penetrar o nosso coração com autoridade. E veja que na missa ou na celebração, nós comungamos 2 vezes. Nós comungamos da palavra primeiramente e depois da Eucaristia. Então, comungar da palavra de Deus e deixar que essa palavra penetre em nossa alma e penetre com autoridade, a fim de estremecer todo o nosso ser. Não no sentido de, olha lá. Aliás, tem uma amiga que falava assim numa pregação: quer ter fortes emoções, enfia o dedo na tomada. Porque lá você vai ter fortes emoções. Com Jesus não é emoção. Com Jesus é a palavra dele que penetra todo o nosso ser e nos cura, nos liberta, nos faz entender, como São Paulo diz, a força do Espírito de nós, o Espírito de Deus que habita em nós, né? Existe uma canção que fala assim: Deus habita no meu coração, Deus habita no seu coração. Que bom saber que Deus habita em nós. Por isso, deixamos essa palavra de Deus penetrar. O homem natural não entende as coisas do Espírito, mas o homem espiritual, enriquecido com o Espírito Santo, entende e tem esse pensamento de Cristo, porque se deixa levar por esse Espírito de Deus, né? A sabedoria de Deus só pode penetrar no ser humano através de sua abertura a esse Espírito de Jesus, ou seja, o Espírito Santo. Que nesse dia, então, nessa terça-feira da 22ª semana do tempo comum, nós possamos, então,
deixar que esse Espírito de Deus, esse Espírito de Jesus, esse Espírito Santo trabalhe em nós para que nós possamos percorrer também o caminho de Jesus, que é o caminho do amor, é o caminho da caridade, é o caminho do bem. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.